Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Tem muita gente que fala muito sobre do finalzinho da nossa coisa, que é o Posto Zero, eu ouço pra caralho. Tem muita gente que já me perguntou, o que é isso? O que é isso? O que isso significa? O que tá acontecendo? Juro pra vocês. Quer explicar alguma coisa nesse sentido, Vitor? A Posto Zero é a produtora que faz o Clube do Erro. É a vinheta da Posto Zero. Essa é a nossa vinheta. É como se fosse a rádio e a gente... É, rádio É, mesmo. nós somos... E a gente é um programa pra quem na não rádio. sabe, nós somos um programa de rádio. E a rádio que a gente passa é a Posto Zero FM. Isso. E a gente, assim como a Globo tem A Gente Se Vê Por Aqui, A Gente Se Liga em Você, o nossa tagline é Eu Ouço Pra Caralho. É isso. Isso. Já aconteceu Bem-vindos mais de ao uma Posto vez. Zero FM. Eu Ah, ouço o pra Clube do caralho. Posto. Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho. Eu mudei. Maneiro, cara. Não é assim a vinheta. Então faz, Nina, faz. Pá, 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 para Posto Zero FM. Pá, 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 pá. Eu ouço pra caralho. Muito Foda. bom, parabéns. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada em ter defendido a educação e por isso ter perdido todas as minhas amigas? Olá, maravilhosas e maravilho. Maravilha. Eu era muito próxima de 4 meninas. 2 delas me conheciam desde a infância, mais de 10 anos de amizade. As outras entraram na minha vida já na fase adulta, mas nosso grupo era muito unido. A gente saía juntas pra tudo, confidenciava a vida, era quase uma família. Eu sou professora de inglês, eu tenho anos de experiência, sou fluente no idioma e curso licenciatura, que na minha visão é o mínimo necessário para ensinar, especialmente crianças. Dar aula exige didática, responsabilidade e muita adaptação, ainda mais quando se trabalha com alunos neurodivergentes, como era o caso em muitas das minhas turmas. Pois bem, eu trabalhava num curso e uma das meninas do grupo indicou uma tal de Maria, uma mulher de 24 anos, para dar aula lá. O problema? A Maria não é fluente. O inglês dela é no máximo intermediário. E ela nunca tinha dado aula na vida. Nem como auxiliar ela atuava oficialmente. E para piorar, as aulas desse curso eram 100% em inglês, pois é uma escola bilíngue. Ou seja, os alunos esperavam e precisavam ter contato com a língua o tempo inteiro. Nada contra quem está aprendendo ou quem ainda não tem formação, muito menos. Mas é irresponsável colocar alguém sem domínio da língua como professora titular. É a educação dos alunos que está em jogo. Quando eu saí do curso, a Maria foi lá e pediu para ficar com as minhas turmas. Sim, ela mesma foi até o chefe e pediu as turmas. E como não havia ninguém disponível para assumir de imediato, deixaram com ela. No momento de raiva, eu desabafei com as meninas do grupo. E eu falei algo do tipo: essa Maria é esquizofrênica se ela acha que ela consegue dar essas aulas. Eu sei que foi errado, eu me exaltei, mas no mesmo instante eu reconheci o erro. Elas me chamaram a atenção e ali mesmo eu pedi desculpas sinceras. Admiti que passei do limite com o termo que eu usei. Mesmo assim, eu fui falar diretamente com a Maria, com respeito e profissionalismo. Expliquei que não achava certo ela assumir turmas como professora titular sem preparo. Eu disse que no lugar dela eu teria recusado, que ela era auxiliar e assumir turmas de inglês sem falar inglês me parecia surreal. Ela não gostou, o que eu entendo, mas eu fui educada. Depois disso, eu notei um clima estranho com as meninas. Eu descobri que estavam falando de mim pelas costas, dizendo que eu fui dura demais. Nenhuma teve coragem de vir conversar comigo diretamente. Até que, semanas depois, eu postei um story no meu Close Friends, que tem no máximo 30 pessoas, dizendo apenas que achava irresponsável dar aula sem formação ou preparo. Sem citar nomes, sem indiretas. Esse foi o estopim. Elas brigaram comigo, romperam contato.
Uma delas, que era minha amiga desde os 10 anos, disse que não queria mais manter a amizade por causa daquilo tudo. E eu fiquei mal. Eu me senti traída. Eu nunca falei mal de nenhuma delas, sempre fui leal. E por algo tão pequeno, jogaram fora mais de uma década de amizade. Depois de tudo isso, ainda procurei a Maria de novo e pedi desculpas se em algum momento eu fui grosseira, mesmo mantendo minha opinião. Mas até hoje eu fico me perguntando, será que eu fui errada da história? Ou será que as minhas amigas só estavam esperando um motivo pra pular fora? Tô errada em ter defendido a educação e por isso ter perdido todas as minhas amigas? Muita coisa me chama atenção nessa história, né? Tem muita coisa, eu acho. Primeiro que ela já começa na defensiva, né? Que é tipo, tô errada em ter defendido a educação e ter perdido... Acho que não foi por isso que você perdeu as suas amigas, até porque ninguém perde amiga por ter defendido a educação, né? Acho que tiveram outras coisas aí que foi o porquê de você ter perdido as suas amigas. Acho que talvez o jeito que você falou, talvez o fato de você ter obcecado um pouco com essa história toda. Inclusive, eu acho que você não defendeu a educação. Você, de algum lugar, ficou um pouco ofendida que uma pessoa menos qualificada que você estava entrando no seu lugar. E você se preocupou ali com os alunos e tal, mas eu também não sei se eu te valido tanto nessa questão, porque você estava saindo do emprego. Então, por que você estava tão querendo tanto se importar com isso? Né? Você estava saindo, sai, né? Beleza, você saiu, deixa outra pessoa entrar. O que você tem a ver com isso, né? E aí você obcecou com essa parada. Então, acho que não foi por você ter defendido a educação, né? Vamos por aí. E a outra coisa que eu penso é... Caralho, as amizades também, né? Terminam por tão pouco, parece tão frágil. Mas eu quero falar sobre isso. Ela fala assim, minha amizade todas terminaram por muito pouco. Como assim muito pouco? Ela obcecou no assunto. Ela falou sobre o assunto várias vezes. Ela foi a Maria, ela, entendeu? Tipo, ela chama de muito pouco quando é motivo para as pessoas terminarem a amizade com ela, mas não é muito pouco na vida dela. Se fosse muito pouco, ela conseguiria ir embora e não fazer essa confusão toda. Se ela obcecou no assunto, ele não é muito pouco pra ela. Como é que ela chama de muito pouco para as outras pessoas? Eu não gosto dessa frase de, é muito pouco. Não é, você se tomou enlouquecidamente por isso. Assuma que não é muito pouco. Mas eu não sei se eu concordo com isso, amiga, porque pode ter sido uma coisa muito relevante pra ela naquele momento da vida dela, mas eu acho que ela se refere a muito pouco em relação ao peso de uma amizade, entendeu? De 10 anos, tipo, entendeu? Desde os 10 anos, não é? Tipo, desde os 10 anos de idade. A gente se conhece, sei lá, quantos anos e, tipo, se eu obcecar em um assunto, vocês não vão parar de ser meus amigos. Exato. Tipo, ainda mais muito sobre pouco. uma terceira pessoa. É muito pouco. Eu acho que se ela tava levantando como uma bandeira, é muito sobre mim, é o meu valor, a moral, a educação me consome, me tem... É sobre ela também, entendeu? Não é difícil pra mim fazer esse caminho de... Não tava muito pouco já. Alguma coisa sobre você diz. É uma pessoa obsessiva, e daí? Entendeu? Mas Elas e aí, o que por causa leva disso. elas terminarem por causa dessa escolha dela? Tipo, é realmente uma grande discordância delas? Eu acho que todo mundo, deixando ser amiga dela, me faz acreditar que não foi algo trazido levemente, que não dava pra conversar sobre qualquer outro assunto com ela, entendeu? Dá pra ver que, tipo assim, quando existe algum movimento de um grupo grande, é claro que você pode estar sendo injustiçada perante o grupo, mas também é preciso levar em consideração que talvez não seja esse o caso, porque é um grupo grande. E como é que é o nome? A constância é você. Eu só acho importante pensar sobre isso, ainda que você chegue no final chegando, não, é uma caça às bruxas comigo. Pode ser, mas não é a primeira coisa que eu vou pensar, não. Eu entendo. Eu acho que tem mais nessa história, realmente. Me dá essa sensação, porque eu fico tipo, cara, ok, a relação das meninas com a Maria, né? Talvez seja ótima, né? Assim, não sei, foi uma delas que indicou, então era uma das amigas. É engraçado, porque se o problema todo na sua visão foi você ter chamado ela de esquizofrênica, também era um grupo de amigas um pouco, tipo assim, gente, não era um lugar seguro pra você falar merda, sabe? Tipo, a gente fala muita merda entre a gente, não é nem por isso a gente vai, nossa, amiga, meu Deus, você falou uma coisa, sabe? Você tá num momento de raiva, um rompante ali que você tá irritado com a pessoa, você falou uma merda, beleza. Passou. Mas é que ela também, ela fica defendendo que a pessoa tem que ter aptidão e formação pra cuidar das turmas. Principalmente uma turma de neurodivergentes, que são as turmas que eu cuido. Aí ela vai lá e chama a menina de esquizofrênica. Foi, né? Porra. Eu nem vi esse furo. Desculpa, mas é que essa hipocrisia pra mim é grave. Eu acho uma hipocrisia muito... Nossa. Se eu fosse amiga dela, eu brigava. Eu ia falar... E essa hipocrisia aí, então, caralho? Tá aí Ana, defendendo essa brigar. porra. Tipo, gente, a gente fala muita merda entre a gente, cara. A gente não briga, amiga, não. Você ia brigar comigo se eu chamasse uma pessoa de esquizofrênica? Eu já discuti com amigos nossos, porque eles usavam o termo
retardado. Ah, sim, muito. Usava muito. Já, E eu ficava brigando, falando, não, tudo bem, lugar seguro, a gente pode falar merda, mas porra, fica repetindo um termo que é capacitista, eu ficava falando, não, mano, não fala. Não fala. Porra, tu tá falando de novo, cara. Não fala. Aí, se ela no argumento dela ainda tá defendendo porque a pessoa não tem capacidade de dar aula, que vai cuidar, pipipi, popopó. Aí ela mete um termo capacitista pra xingar a pessoa, entendeu? Ela foi muito teto de vidro mesmo, né? Ela foi muito teto de vidro. É porque hipocrisia é uma coisa que me irrita muito. Não vou defender a pessoa, mas vou dar um contexto. No Rio, especialmente, eu sinto que tem alguns termos que as pessoas falam muito mais e que a galera se recusou a parar de falar, quando em vários outros lugares as pessoas pararam de falar. Tipo... Retardado, viado. Aqui no Rio, qualquer um é eu, viado. E aí, tipo, em vários outros lugares, ninguém falaria isso normalmente. Então, quando isso começou a ser visto como um problema, isso parou de ser usado at all. Aqui no Rio... Nunca. Ah, meu amor, mas são formas e formas, né? Ela tava usando o tempo pra ofender a outra, sim. Não. Eu não tô defendendo a nossa interlocutora. Eu estou falando sobre essa pessoa que a Ana estava falando. Ah, de toda forma, independente. Independente. Eu falei, eu não estou defendendo essa pessoa. Eu só estou contextualizando. Mas foi realmente algo muito curioso. Por isso, essa coisa da bandeira da moral, da educação, assim, com o maior respeito do mundo, eu quero levantar a possibilidade de você olhar e reconhecer que tem uma característica muito pessoal nessa história. Você se implica de maneira muito pessoal. É algo que dói no seu calo, sim. Não dá pra ficar dizendo que é pelo bem da nação. Algo no seu calo está doendo, sim. Tem algo pessoal rolando. Reveja isso. Gente, essa história me lembrou muito a história do Bastião da Verdade. Muito. Porque pra mim, essa história é sobre ela querer defender um ponto que é pelo bem da nação, como foi a história do Bastião da Verdade. Mas, na verdade, essa defesa é sobre um ponto absolutamente pessoal. Ela tá falando dela. Ela não tá falando dos pobres alunos que vão sofrer com uma educação defasada. Ela não é sobre isso. Mas ela pode também ela se implicou pessoalmente eu acho que pode ser nisso, sobre isso, entendeu? também. Ela pode estar preocupada de fato com os alunos. Você tá numa função que você se importa com o seu cargo, você sabe como as turmas funcionam e você vê que uma pessoa menos qualificada tá entrando. Se você é uma pessoa minimamente empática, você vai olhar e falar: não sei se essa é a melhor opção. Acho que ela tá entrando num lugar sem saber. Acho que ela não vai ser uma boa influência pra essa turma. Eu acho que uma pessoa mais qualificada tem... Né? Eu mas acho você entende normal que, tipo, isso. Tudo bem. Só que assim, você vai ser a heroína da história que vai salvar os seus alunos. Aí qual que é a solução que a heroína foi escolher pra poder resolver? Postar nos melhores amigos pra tentar... Postar nos melhores amigos e ir lá tretar com a Maria. Não, ela e não falar tretou pra com a Maria. Ela falou: Maria, olha só, Maria, eu era você não deveria ter aceitado este trabalho. Mas ela tava assim, eu tava nesse emprego. Só pra você saber, é barra pesada, o bagulho é louco. Você, não sei se você vai dar conta, estou aqui pra te dizer isso, você Cara, não é ela formada. virou pra Maria e falou que ela não tem qualificação. Mas ela não inglês. tem qualificação. Cuidado Gente, mas também porra, com a... Aí tu vai escolher ser a heroína da parada e falar pra Maria, pra coitada da Maria que entrou lá, indicada por alguém. Ou seja, a pessoa... Enfim. Eu não acho que ela tá certa em falar com a Maria. Mas é. aí o ponto que eu discordo de vocês eu acho que ela tá absolutamente certa em falar com as amigas dela sobre isso, exagerando, falando merda, xingando. Ela tem direito de, no grupo de amigas dela, ser egocêntrica, falar merda de um lugar de show afetado, que a gente sempre faz. Sim. Gente, não sei se ela... Eu realmente não acho que ela acha a menina esquizofrênica. Não, ela tá chateada e ela tem todo o direito de desabafar com as amigas, de botar na melhores amigos. A gente faz isso o tempo todo, gente. Eu só acho que ela Sim, tem que pessoalizar. Mas eu não acho também que ela tá errada de desabafar. Não acho que é sobre isso. Só que eu acho que o cerne da questão é um passo atrás. Pra mim, não é ela desabafar com os amigos sobre um problema que ela tá tendo. O cerne da questão é por que ela se afetou tanto por isso, com a justificativa de que é pela educação do mundo. Porque é pessoal também. Mas é pessoal. Tudo é coisa da educação do pessoal. mundo. Se for só pela educação dos meus alunos, indica outra pessoa. Escreve um feedback pro diretor a respeito dessa opinião e dê-se por satisfeita que você expôs a sua opinião a alguém que é o seu superior e que você está retirando e fala assim, olha, não acharia adequado. Indica alguém. E se apazigue, porque essa é a questão. A educação não é essa questão apenas. Sim. Você está
extremamente pessoalizada nessa situação. Totalmente, dá pra ver entendeu? nos seus atos. Sim. Só que aí, a parada eu acho que existe uma ausência de compreensão da parte dela sobre o quão pessoalizada ela se implicou nessa história. E é por isso que surpreende ela as amigas se retirarem, entendeu? Sim. É isso que eu tô colocando como problemática nessa história. Eu acho que ela não tá com compreensão do quão pessoal ela levou essa situação. Ela tá botando um discurso, uma máscara de um discurso de que é pela sociedade, mas ela não tá sacando que ela pessoalizou tanto a ponto de assustar as amigas dela com a reação dela heróica de ir lá bater boca com a Maria. Sim. Tipo, ela tomou atitudes que, cara, sinceramente, bota a mão na consciência e fala, não precisa. Cara, eu não preciso ir lá resolver isso. Eu não preciso ser a pessoa que vou trocar ideia com a Maria e falar pra ela, minha irmã, você não tem capacidade. Cara, por que tu vai falar isso pra uma pessoa? Ou então reconhece que você tá pessoalmente afetada por isso e para de lidar como se fosse apenas pela educação do país. E se é pela educação, então não seja hipócrita. Então não seja hipócrita. Porque se as suas amigas são suas amigas pelos teus valores, na hora de você ir lá e desabafar, as suas amigas vão se assustar com a tua opinião, chamando a menina de esquizofrênica de forma pejorativa. E aí não se assuste depois se suas amigas se afastarem, porque você tá fazendo isso e metendo o louco pra cima da Maria. E aí, tô errada de ter defendido a educação e por isso ter perdido todas as minhas amigas? Eu acho que você não tá errada, mas eu não acho em ter defendido do que você defendeu. Eu entendo de onde vem, mesmo que seja pessoal, eu entendo. Eu só acho que não foi por isso que você perdeu suas amigas. Tem alguma outra parada, talvez o jeito que você fez, eu não sei. Não foi por você ter defendido o que você defendeu que você perdeu suas amigas. Acharia muito estranho se tivesse sido. Totalmente, ainda mais suas amigas, professoras, elas também têm valores a respeito da educação. Bota a mãozinha na consciência pra reconhecer que tem mais. Eu acho que você tá errada porque você não tá percebendo que não é sobre a defesa da educação. Nesse isso. caso, então, eu concordo com a Ana. Tá errada nisso. Você tá errada porque tá errada. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.